Salve galera, beleza? Estamos aqui hoje para dar início em mais uma apresentação do nosso seminário de fisiologia do nosso professor Zé Antônio. E estamos aqui hoje com o tema sistema digestório. Então, dando início, o sistema digestório também é conhecido como aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. E a ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem como objetivo ajudar na absorção dos nutrientes. E tudo isso ocorre por meio de processos mecânicos e químicos dentro do nosso corpo. O objetivo deste estudo é aprender e compreender os principais mecanismos fisiológicos responsáveis por todo o nosso sistema digestório. Vou começar então falando sobre os nossos órgãos primários dessa digestão, que vai ser a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é dividido em jejum e ilho, o intestino grosso, também chamado de cólon, o reto e o canal anal. Temos também órgãos acessórios que vão ajudar de alguma maneira, né, para esse desenvolvimento mecânico e químico, que vai ser órgãos acessórios, que são glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar, o pâncreas, e tudo isso inervado pelo nosso nervo vago. Bom, então agora a gente vai falar sobre a função motora do sistema digestório. O sistema digestório vai possuir 5 funções motoras. Dentre uma delas é a apreensão. A apreensão é realmente o ato da gente prender os alimentos na nossa boca. Depois disso vai ter a mastigação, que é o primeiro processo da digestão mesmo, onde a mastigação ela pode acontecer de forma química ou mecânica. A forma mecânica é a trituração, que é o ato da gente morder realmente o alimento. E já a forma química é as reações químicas que a saliva vai fazer para para formar o bolo alimentar através dos alimentos que a gente está ingerindo, ele vai deixar eles de uma forma mais pastosa e vai ajudar também a lubrificar, fazendo com que chegue melhor no nosso trato, gastrointestinal, para fazer então a digestão. E também a gente vai ter a deglutição. A deglutição é a condução do bolo alimentar, através da faringe para o esôfago. E já o peristaltismo gastrointestinal, ele vai ser o movimento que vai levar esse bolo alimentar produzido com a ajuda da saliva até o tubo digestivo. E ele também vai permitir que esse bolo alimentar ele se junte, ele se misture com os sucos digestivos. E já a defecação, que é a quinta função motora, é a eliminação das substâncias não digeridas do trato gastrointestinal. Hoje eu vou falar sobre as secreções do sistema digestório. Quando a gente ingere um alimento, ele vai para o nosso estômago, estimulando a secreção de suco gástrico. Esse fluxo, em parte, ele é controlado pela ação de um hormônio chamado gastrina, que estimula a liberação de suco gástrico. Além disso, o nosso sistema digestório também possui outras secreções, tais como a nossa saliva, que é composta basicamente por ar, água e glicoproteínas. E elas têm a função de lubrificar o alimento, começar o processo de digestão, além de proteger contra bactérias e umedecer a nossa boca. A gente também tem a secreção esofágica, que ela tem uma função relativa no sistema digestório e é constituída por um tecido muscular conjuntivo rico em vasos e glândulas mucosas que são importantes para a secreção. A gente também tem a gástrica, que ela é composta basicamente por muco, pouca pepsina e quase nenhum ácido. E ela pode ser estimulada por estímulos emocionais. No entanto, elas aumentam a secreção gástrica no período interdigestivo, que é entre duas digestões. E acredita-se que um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento de úlceras seja a secreção gástrica. Após uma refeição, ela aumenta rapidamente e ocorre sempre em 3 fases: a cefálica, a gástrica e a intestinal. A gente também tem a secreção hepática, que é composta por 85% de água, 10% de bicarbonato de sódio e outros sais, 3% em pigmentos, 1% de gordura, 0,7% de sais inorgânicos e 0,3% de colesterol. A outra secreção é a pancreática, que é um líquido produzido pelo nosso pâncreas, que é uma glândula com função exócrina e endócrina e faz parte do sistema digestório.
Essa secreção ela tem a função de atuar no processo da digestão e ela tem um pH bem alcalino, que fica entre 7,8 e 8,2, devido ao alto teor de bicarbonato presente nela. A outra secreção é a exócrina, que são aquelas que ficam na superfície livre, ou seja, elas atuam na superfície do corpo ou na luz dos órgãos. Elas possuem ductos especializados para eliminar as substâncias produzidas. Assim sendo, uma glândula exócrina ela tem que apresentar duas porções, a porção secretora e a porção dos ductos glandulares. São exemplos de glândulas exócrinas as glândulas salivares, as sudoríparas, as mamárias, o fígado e outras. E por último, a gente tem a secreção intestinal, que é também conhecida como suco entérico, e ela é produzida pelas células da parede do nosso intestino delgado. Em sua composição existem mucos e enzimas que deverão completar a digestão dos alimentos. E as principais enzimas presentes nelas são a sacarase, a lactase, a maltase, as nucleotidases e as peptidases. Nosso organismo é capaz de fazer digestão e absorção de diferentes tipos de alimentos, como por exemplo proteínas, carboidratos e gorduras. E nesse trabalho a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. Iniciando pelas proteínas, elas começam a ser digeridas na boca devido à presença do ácido clorídrico, que desnatura as proteínas, ou seja, eles rompem as ligações de hidrogênio da estrutura molecular, facilitando então a ação das enzimas pepsina, que deixam as proteínas com um tamanho reduzido, hidrolisando então a ligação peptídica. Em seguida, elas vão para o intestino delgado e sofrem a ação de mais enzimas produzidas pelo pâncreas. São elas a tripsina, a quimotripsina, a elastase e a carboxipolipeptidase. Após essa etapa, os peptídeos e os aminoácidos eles são absorvidos e levados até o fígado pela veia porta. Agora, os carboidratos eles são absorvidos pelas células do intestino delgado após a hidrólise dos disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos em monossacarídeos. Essas quebras ocorrem sequencialmente em diferentes tratos do segmento gastrointestinal, por reações enzimáticas alfa-amilase salivar, alfa-amilase pancreática e enzimas da superfície intestinal. E por final, as gorduras, que são na verdade os lipídios, que é o que está mais presente em nossa dieta. Que são os triglicerídeos, pequenas quantidades de fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol. A digestão de quase todos esses lipídios começa no intestino delgado, e a agitação do quimo, devido aos movimentos do intestino delgado, interfere na emulsificação, e se os sais biliares não intervissem, essa digestão ia ser muito mais devagar. E galera, concluímos então que o sistema digestório é um dos principais sistemas do corpo humano, pois é por meio dele que o alimento ingerido pode ser digerido e seus nutrientes utilizados pelo organismo, dessa maneira que possa ter um melhor funcionamento. Também é por meio do sistema digestório que aquilo que não é aproveitado pelo nosso corpo, os dejetos, lixo, vai ser tudo expelido e excretado pelo ânus. Assim, o conhecimento sobre o funcionamento do sistema digestório faz com que seja possível avaliar a melhor forma com que o alimento pode contribuir para o nosso organismo, bem como permitir que faça melhores escolhas de alimentos e que propiciam uma digestão mais fácil, sem tanta gravidade de lesão, de poder lesionar, atrapalhar outro órgão relacionado. De maneira geral, o sistema digestório ele pode ser dividido em duas partes, que permite a digestão completa dos alimentos e a absorção de seus nutrientes. Essas partes vai ser o trato digestório e os órgãos digestivos anexos, que são as glândulas e todos os outros órgãos que favorecem essa absorção e toda a digestão do nosso alimento. Valeu, galera, é isso aí.